Nós sentimos-nos quase obrigadas hoje a fazer este vídeo, porque temos recebido vários comentários a atacar a nossa doutrina católica sobre o purgatório. Então decidimos tirar algum tempo e explicar com calma e de forma completa aquilo em que realmente acreditamos. Não vamos usar frases soltas, vamos usar puro raciocínio. Sim. E a famosa frase: onde é que está o purgatório na Bíblia? O purgatório está na Bíblia, só que nós temos que ir lá à procura. Antes de nós citarmos os versículos, é importante abrir os olhos para uma armadilha comum. Muitos protestantes partem da ideia de que tudo tem de estar explícito na Bíblia, mas isso por si só já é uma doutrina que não está na própria Bíblia. A Escritura não ensina somente a Escritura. Dito isto, sim, o purgatório tem base bíblica. Em 2 Macabeus 12:44 a 46, vimos os judeus a rezarem pelos mortos para que sejam purificados dos seus pecados, e também em 1 Coríntios 3:15, São Paulo fala de alguém que será salvo, mas como que através do fogo. E em Mateus 12:32, Jesus fala de pecados que não serão perdoados nem neste século, nem no futuro, o que pressupõe uma purificação após a morte, não é? E além disso, a Igreja sempre acreditou nisto desde os primeiros séculos. E convém esclarecer uma coisa: não confundamos a palavra purgatório, que foi formulada pela Igreja, com o conceito o conceito de purgatório sempre esteve na Bíblia, que é a purificação das almas após a morte. E isso sim está na Bíblia. Os protestantes não compreendem o purgatório porque têm uma soteriologia, ou seja, uma doutrina da salvação profundamente diferente da nossa. Muitas vezes parte-se de uma visão meramente jurídica. Deus declara o pecador justo, mas sem transformação interior. Para a fé católica, a salvação é muito mais que um decreto. É ser enxertado em Cristo e crescer em santidade até atingir a sua plena estatura. E como diz Efésios, salvo erro, 4:13, só entra no céu quem estiver totalmente purificado. Por isso o purgatório é uma manifestação da graça e da bondade de Deus. Uma purificação final para alcançarmos a santidade necessária para entrar na glória. Pois é, isso está na tradição e também foi definido solenemente em concílios. O purgatório não é um castigo, é misericórdia. É a purificação final daqueles que morreram salvos, mas que ainda com a alma marcada por imperfeições. A lógica é simples. Sem o purgatório, ou alguém iria impuro para o céu, ou o que é impossível, aliás, não é? Ou teríamos de acreditar que todos os salvos já estão perfeitos, o que não corresponde à realidade. Exatamente. E há também alguns irmãos protestantes que dizem que o purgatório torna a morte de Jesus ineficaz. A lógica é esta: Cristo pagou os meus pecados na cruz, logo não existe purgatório. Mas há aqui um detalhe importante: o purgatório não existe para pagar pecados. Essa é uma confusão bastante comum. No purgatório não se paga pelos pecados. As penas temporais são purificadas. Todo o católico deveria compreender isto. É obrigatório. Sim, todos deviam compreender. Por isso é que há confusão. Mas então, como ir diretamente para o céu sem passar pelo purgatório? Vivendo em estado de graça, com os pecados já perdoados pela graça de Deus, conquistada por Cristo na cruz e recebida através dos sacramentos, ok? Especialmente o batismo e a confissão, o que as suas consequências reparadas pelas nossas obras ou então pelas dos santos através das indulgências. Sim, e o purgatório não é, então, mais uma vez, um lugar de pagar pelos pecados. Já sabem, os nossos pecados já foram redimidos por Cristo na cruz e o seu perdão chega até nós por meio dos sacramentos. Sobretudo, como disse a minha irmã em Cristo, confissão, batismo e confissão. Ok? No entanto, os pecados nos deixam com essa desordem temporais, das quais nós precisamos de ser purificados,
para alcançar a visão beatífica. E também precisamente por isso que acontece no purgatório uma purificação dessas consequências. Quem está no purgatório já está salvo, está apenas a ser purificado para atingir a santidade necessária para entrar no céu. Agora sejamos sinceras. Um católico que estuda a sua fé dificilmente se deixa abalar por este tipo de provocações. Porque sabe que, para além dos textos bíblicos, existe também um testemunho contínuo dos sucessores apostólicos sobre a existência do purgatório e compreende que a sola escritura não é um argumento universal, nem faz parte da prática da Igreja explicar tudo com base em versículos isolados. Pois, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós sentimos-nos quase obrigadas hoje a fazer este vídeo, porque temos recebido vários comentários a atacar a nossa doutrina católica sobre o purgatório. Então decidimos tirar algum tempo e explicar com calma e de forma completa aquilo em que realmente acreditamos. Não vamos usar frases soltas, vamos usar puro raciocínio. Sim. E a famosa frase: onde é que está o purgatório na Bíblia? O purgatório está na Bíblia, só que nós temos que ir lá à procura. Antes de nós citarmos os versículos, é importante abrir os olhos para uma armadilha comum. Muitos protestantes partem da ideia de que tudo tem de estar explícito na Bíblia, mas isso por si só já é uma doutrina que não está na própria Bíblia. A Escritura não ensina somente a Escritura. Dito isto, sim, o purgatório tem base bíblica. Em 2 Macabeus 12:44-46, vimos os judeus a rezarem pelos mortos para que sejam purificados dos seus pecados, e também em 1 Coríntios 3:15, São Paulo fala de alguém que será salvo, mas como que através do fogo. E em Mateus 12:32, Jesus fala de pecados que não serão perdoados nem neste século, nem no futuro, o que pressupõe uma purificação após a morte, não é? E além disso, a Igreja sempre acreditou nisto desde os primeiros séculos. E convém esclarecer uma coisa: não confundamos a palavra purgatório, que foi formulada pela Igreja, com o conceito o conceito de purgatório sempre esteve na Bíblia, que é a purificação das almas após a morte. E isso sim está na Bíblia. Os protestantes não compreendem o purgatório porque têm uma soteriologia, ou seja, uma doutrina da salvação profundamente diferente da nossa. Muitas vezes parte-se de uma visão meramente jurídica. Deus declara o pecador justo, mas sem transformação interior. Para a fé católica, a salvação é muito mais que um decreto. É ser enxertado em Cristo e crescer em santidade até atingir a sua plena estatura. E como diz Efésios, salvo erro, 4:13, só entra no céu quem estiver totalmente purificado. Por isso o purgatório é uma manifestação da graça e da bondade de Deus. Uma purificação final para alcançarmos a santidade necessária para entrar na glória. Pois é, isso está na tradição e também foi definido solenemente em concílios. O purgatório não é um castigo, é misericórdia. É a purificação final daqueles que morreram salvos, mas que ainda com a alma marcada por imperfeições. A lógica é simples. Sem o purgatório, ou alguém iria impuro para o céu, ou o que é impossível, aliás, não é? Ou teríamos de acreditar que todos os salvos já estão perfeitos, o que não corresponde à realidade. Exatamente. E há também alguns irmãos protestantes que dizem que o purgatório torna a morte de Jesus ineficaz. A lógica é esta: Cristo pagou os meus pecados na cruz, logo não existe purgatório. Mas há aqui um detalhe importante: o purgatório não existe para pagar pecados. Essa é uma confusão bastante comum. No purgatório não se paga pelos pecados. As penas temporais são purificadas. Todo o católico deveria compreender isto. É obrigatório. Sim, todos deviam compreender. Por isso é que há a confusão. Mas então, como ir diretamente para o céu sem passar pelo purgatório? Vivendo em estado de graça, com os pecados já perdoados pela graça de Deus,
conquistada por Cristo na cruz e recebida através dos sacramentos, ok? Especialmente o batismo e a confissão, o que as suas consequências reparadas pelas nossas obras ou então pelas dos santos através das indulgências. Sim, e o purgatório não é, então, mais uma vez, um lugar de pagar pelos pecados. Já sabem, os nossos pecados já foram redimidos por Cristo na cruz e o seu perdão chega até nós por meio dos sacramentos. Sobretudo, como disse a minha irmã em Cristo, confissão, batismo e confissão. Ok? No entanto, os pecados nos deixam, com essa desordem temporais, das quais nós precisamos de ser purificados para alcançar a visão beatífica. E também precisamente por isso que acontece no purgatório, uma purificação dessas consequências. Quem está no purgatório já está salvo, está apenas a ser purificado para atingir a santidade necessária para entrar no céu. Agora, sejamos sinceras. Um católico que estuda a sua fé dificilmente se deixa abalar por este tipo de provocações. Porque sabe que, para além dos textos bíblicos, existe também um testemunho contínuo dos sucessores apostólicos sobre a existência do purgatório e compreende que a sola Escritura não é um argumento universal, nem faz parte da prática da Igreja explicar tudo com base em versículos isolados. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.